arqueologia ela é extremamente abrangente e vem se reformulando a cada dia. Então hoje a gente tem a arqueologia que estuda desde os períodos mais remotos da história humana, até mesmo uma arqueologia que estuda os períodos mais recentes da história humana. Então a gente tem arqueologias que falam hoje em dia sobre o lixo, sobre desaparecidos políticos de regimes ditatoriais. A gente tem arqueologias que trabalham com grupos indígenas, com grupos quilombolas. Então a gente tem uma gama enorme de possibilidades de estudos hoje se tratando da arqueologia. A gente tem essa possibilidade de tentar encontrar esses elos perdidos, né? Do que foi o passado. E aí me permita não só dizer que isso para a pré-história, mas isso também para as sociedades mais recentes. A gente não pode esquecer que até aqui a história, e ela é dita, amplamente dita dessa maneira, ela foi escrita pelos vencedores. Então tem os grupos subjugados que desapareceram, as suas narrativas desapareceram. Quando a gente começa a pensar a formulação de um patrimônio brasileiro que representasse essa identidade cultural, a gente vai se apegar justamente aos grupos dominantes politicamente, economicamente, dentro daquele período. Uma história pautada no período açucareiro, na Casa Grande, né? Desconsiderando totalmente os grupos que eram considerados subalternos, marginalizados, como, por exemplo, quem estava na senzala. Com a arqueologia, a possibilidade da gente dar a voz a determinados grupos e, com isso, a gente moldar políticas que vão afetar drasticamente o convívio de uma sociedade. Então, quando a gente fala que a arqueologia é política, é porque ela realmente consegue moldar os caminhos de uma sociedade. As narrativas e as agendas da sociedade, elas precisam estar dialogando com o trabalho do arqueólogo. Então a arqueologia ela é extremamente importante para a sociedade, porque quando a gente fala de arqueologia, intrinsecamente a gente está falando também sobre patrimônio e identidade cultural. Então, a partir do momento que a gente está estudando com elementos que são representativos de uma história comum, de um grupo, de uma nação, a gente consegue moldar políticas e dar representatividade para determinados grupos. A gente tem um percurso histórico que foi escrito até aqui dessa maneira. Cabe a gente, com as informações que a gente tem nesse momento, revisitar toda essa narrativa e colocar essas outras pessoas que foram invisibilizadas ao longo do percurso. Nós podemos citar exemplos como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Nós temos ali uma pesquisa que nasce de um trabalho de arqueologia preventiva, quando você tem a necessidade legal de realizar o estudo, mas à medida que o estudo ele começa a ser realizado e os primeiros achados surgem, você tem uma comunidade, grupo engajado com aquele passado, que vai dizer, opa, peraí, esse passado me pertence. E ok, vocês são os profissionais, estão aqui pesquisando, mas a gente precisa se apropriar desse passado e inclusive dizer como a gente quer que esse passado seja narrado, seja ressignificado. A gente também tem esse outro viés da arqueologia, que é o viés do resgate de histórias não contadas, ou seja, nem sempre a historiografia privilegiou, como eu falei, grupos marginalizados, que não eram considerados em determinados períodos como importantes de terem uma história. E quando a gente fala história, no sentido de ter uma documentação escrita, né? E nem todo mundo tinha o domínio, e até hoje nem todo mundo tem o domínio ainda da palavra, da escrita, nem todo mundo é alfabetizado. Então quer dizer que essas pessoas não têm história? E hoje você tem o Instituto dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, como exemplo, que a partir de uma agenda provocada por pesquisas arqueológicas, hoje eles conseguem também trazer elementos para a sua agenda política, né? Que não somente da arqueologia. As suas pautas elas já existem, e o empoderamento, quando a gente fala muito também nisso, né? Em a gente empoderar o indivíduo. O indivíduo já está empoderado. Na verdade, o poder já é dele. A arqueologia é interessante nesse sentido,
porque ela lida com um aspecto, com uma lacuna gigantesca que a gente tem entre os nossos antepassados no período pré-histórico e as nossas sociedades mais atuais. A gente não tem uma coisa estabelecida como se fosse um axioma, uma verdade absoluta. A gente tem uma narrativa que parece ser a mais plausível, mas que a qualquer tempo, isso é da ciência, quando se descobre coisas novas, isso pode ser revisto, alterado, modificado, colocado em desuso ou reafirmado. O que é interessante é isso. Então a arqueologia ela é extremamente plural nesse sentido e extremamente importante, porque a gente consegue ter essas diferentes influências dentro da sociedade, não só para moldar a forma como a gente se enxerga enquanto sociedade, por exemplo, enquanto brasileiros e brasileiras, mas também trazer novas perspectivas sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre os grupos humanos que juntos, dentro desse espaço que a gente chama hoje de Brasil, formaram quem nós somos. Como é que a gente chega nessas interpretações através apenas de pequenos cacos de cerâmica, de vidro, de material lítico, que são as ferramentas de pedra? Basicamente, o que a gente faz é uma leitura desses materiais a partir de outras referências, que podem ser referências etnográficas a referências históricas. Então, esse trabalho que é feito de estudar cada elemento material que é encontrado dentro de um sítio arqueológico, é o que faz a arqueologia ser arqueologia. Quando a gente fala do estudo de sítios arqueológicos, a gente tenta alcançar essas interpretações do que ocorreu em determinado espaço. Mas como é que a gente chega num sítio arqueológico? Como é que a gente encontra esses espaços que têm vestígios de atividades humanas de diferentes épocas? Nós temos um ramo de arqueologia de pesquisa acadêmica e nós temos um ramo de arqueologia preventiva ligada a empreendimentos, ao licenciamento ambiental. Nesses dois formatos, de qualquer forma, o arqueólogo ele precisa ir a campo, ele precisa escolher seu objeto de pesquisa, ele precisa se debruçar sobre seu objeto de pesquisa, entender ele e aí sim conseguir formular hipóteses e teorias a respeito desses objetos. Você tem a pesquisa de cunho acadêmica, que é aquela motivada para desenvolver estudos acadêmicos de mais longo período, uma longa duração, que aí pode reverberar em mestrados, doutorados e coisas do tipo. Mas tem também esse outro viés de atuação da arqueologia, que é a arqueologia de contrato ou arqueologia preventiva, que é essa arqueologia que é desenvolvida por meio do licenciamento ambiental. Então, para que o licenciamento ambiental ocorra, também além de todos os estudos que são feitos da área de biologia, fauna, flora, socioambiental, etc., existe também a parte de patrimônio cultural. E é aí que entra a arqueologia. Nesse caso, a gente não escolhe muito os contextos arqueológicos que iremos estudar. A gente vai estudar aqueles contextos que ainda não foram identificados e que estão em uma área que vai ser impactada por determinado empreendimento. Esse foi o caso que ocorreu em Cachoeira. A gente estudou justamente a área ali onde fica o antigo porto da Baiana, da Companhia Baiana de Navegação a Vapor no século XIX. Ali, hoje, onde ocorre a obra de implantação do atracadouro turístico de Cachoeira, onde vai receber visitantes muito em breve, que a gente identificou e registrou como um sítio depositário, que é o sítio da Baiana. Então existem diferentes tipos de sítios arqueológicos. Existem sítios arqueológicos tanto em meio aquático como em meio terrestre. E a nossa pesquisa ela trabalhou com sítios que lidam com essa interface terra-água. Isso é o que a gente chama de sítios de zona de interface. E esses sítios, muitas vezes, eles refletem hábitos de uso do espaço aquático nos últimos 2 séculos. Então a gente tem essas grandes possibilidades de leituras, de entender hábitos sociais, hábitos de consumos de determinados grupos, de determinadas épocas, através desses materiais que estão na cidade, que estão na beira do rio, que estão no lado da via pública. É a gente entender que sítios são áreas vivas, sítios urbanos principalmente, históricos urbanos são áreas vivas. A gente é fruto de um processo de uso, reuso, desuso e reuso de espaços. E aí me permita ampliar um pouco, se a gente pensar, não é só a área urbana, mas se você vai fazer uma pesquisa em área rural, você observa o processo de assentamento das comunidades, dos grupos mais antigos,
você vai ver muitas vezes sítios multicomponenciais, ou seja, que mostram que existiram mais de um processo de ocupação. Cada dia que passa, a gente está lidando com um passado recente, um passado distante, e a materialidade ela vai refletir esses usos, né? Essas atividades humanas que vão ser exercidas em determinados espaços, em determinadas paisagens, em diferentes épocas. Hoje nós temos um processo todo normativo que define o que é sítio arqueológico. Então, e quem define o que é sítio arqueológico? Acaba que são os profissionais, nós, arqueólogos e arqueólogas, e é chancelado posteriormente por um Instituto de Defesa, de Fiscalização do Patrimônio. No nosso caso, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E como é que a pessoa pode preservar de uma maneira mais formal? Se ela encontra um sítio arqueológico, ela pode entrar em contato com os órgãos de proteção ao patrimônio. Então, assim, se ela entra em contato com esses locais, eles vão mandar profissionais técnicos que fazem parte do quadro do órgão fazer diligências até esses locais para verificar. Se for uma questão de licenciamento ambiental, tem toda uma legislação pertinente que vai apontar quais são os estudos necessários para que isso seja feito. O IPHAN é um órgão federal, mas ele tem superintendências regionais. Normalmente, essas superintendências elas se localizam nas capitais de cada estado. Além das superintendências, o IPHAN se faz presente em algumas cidades, né, de valor histórico e patrimonial para o IPHAN, né, porque essa seleção é feita pelo órgão, onde ele instala escritórios técnicos. Se não for o caso da sua cidade, de você ter ali uma superintendência ou um escritório técnico, você pode estar buscando isso pela internet, através dos sites oficiais do órgão, e você pode estar também verificando telefones de contato, ouvidorias, o próprio site institucional, ele disponibiliza esses contatos para você se comunicar.